Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de terça-feira, que tem como tema Enoque andou com Deus. Dessa vez a gente vai aprender como que Enoque teve uma vida de oração a ponto de andar com Deus durante a sua trajetória. Então hoje a gente tem a nossa convidada Iris, diretora de Escola Sabatina, seja bem-vinda. Obrigada, Sarinha. E vou te lembrar de você se inscrever nas nossas redes sociais. Se inscreve aqui no YouTube para poder receber os próximos vídeos, clica no sininho. Mas a gente também tem Instagram, então segue lá a gente, @adventistas_caxambi, para ficar por dentro aí dos cortes, dos outros conteúdos que a gente for postar lá, para a gente crescer aí como uma comunidade em Cristo. Então vamos lá. Enoque andou com Deus. E aí, em Gênesis capítulo 5, verso 22 ao 24, fala um pouco sobre essa trajetória de Enoque. Diz assim: Enoque andou com Deus e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. E a gente até comentou isso aqui um pouquinho antes, né? Sobre Enoque. Pra mim é uma história linda, assim, porque fala pouco na Bíblia sobre Enoque, mas quando fala que ele simplesmente andou com Deus a vida dele inteira. Ele fica 300 anos andando com Deus, até que ele é levado para junto de Deus. Ele não passa pela morte, né? Então, essa vida de oração foi tão forte de Enoque que Deus simplesmente pegou ele para viver lá com ele no céu. E tá lá Enoque no céu, conversando com Deus pessoalmente hoje. Então, como que a vida de Enoque ela pode servir de exemplo pra gente, Iris? Sim, foi uma vida de muita perseverança. A lição vai dizer que a época que Enoque vivia estava sendo uma época bem assim turbulenta, né, em questão da perversidade do povo. E assim como Daniel, usando a palavra que lá usa, né, no livro de Daniel, ele não se contaminou com o pecado que estava à sua volta. Isso também mostra que quando a gente está em oração, tem uma vida de oração constante, a gente fica mais fortalecido também, né, contra as pessoas que estão ao nosso redor, o pecado que está ao nosso redor, que pode querer nos contaminar, mas estando numa vida de oração, a gente está muito mais sensível à voz do Espírito Santo para ter uma vida mesmo de comunhão, uma vida consagrada ao Senhor. É verdade. Lá no livro Patriarcas e Profetas, Ellen White vai dizer assim: no meio de uma vida de trabalho ativo, Enoque mantinha firmemente a sua comunhão com Deus. Quanto maiores e mais urgentes eram os seus trabalhos, mais constantes e fervorosas eram as suas orações. Olha que doido, né? Porque ter mais trabalhos, né, ter, enfim, mais demandas, isso acaba, às vezes, distraindo a gente. Mas não, com Enoque era o contrário. E aí continua assim: depois de permanecer algum tempo entre o povo, trabalhando para beneficiá-lo por meio da instrução e do exemplo, retirava-se para passar um período em solidão, ansiando e tendo sede daquele conhecimento divino que somente Deus poderia conceder. Comunicando-se assim com Deus, Enoque passou cada vez mais a refletir a imagem divina. Até mesmo os ímpios contemplavam com temor a impressão do céu em seu semblante. Olha isso, a impressão do céu transparecia no rosto de Enoque. Isso é muito doido, né? Imagina estar escrito assim na Bíblia, né? Imagina o seu nome e dizer, essa pessoa andava com Deus. Que privilégio, assim, que Enoque deixa esse exemplo, esse testemunho para a gente vivo, que até outras pessoas que estavam ao seu redor sentiam, né, que ele tinha uma luz diferente, tinha uma presença diferente, porque ele era um homem de muita, muita oração. A lição vai dizer que Deus não nos chama para sermos pessoas que vivem isoladas, como os monges, como os eremitas, mas que a gente também esteja atento às pessoas ao nosso redor, às necessidades das pessoas ao nosso redor. Jesus era muito assim, ele via uma pessoa e via também a necessidade que ela tinha naquele momento. Se era uma necessidade, às vezes, de cura, de uma oração, de conversar, uma mudança mesmo, que aquela pessoa precisava sofrer uma mudança de mente, de caráter, de pensamento. Então, a oração também ela nos deixa mais sensíveis às necessidades ao nosso redor. Isso é muito bom, assim, da oração. É verdade. O salmista ele vai falar que não existe lugar na terra onde Deus não nos veja, né? Porque a gente pode ir para o mais profundo lugar dos mares ou até voar no céu. Deus vai continuar olhando pra gente e tendo essa disposição, né, de estar com a gente, de estar conversando, de estar perto. E Enoque aproveitou isso muito de Cristo, né? Então ele ia lá pro cantinho dele para poder orar. E a Bíblia fala que ele fazia isso constantemente e que ele tinha sede desse momento, né? Então, por isso Enoque andou com Deus, né? Ele viveu a vida inteira dele ansiando estar perto de Cristo, até que um dia ele esteve, foi pro céu e enfim, tá lá.
Então, Deus, ele se importa com a gente, ele ouve o nosso clamor, ele ouve as nossas súplicas, as nossas necessidades. Se a gente tiver algo para falar, a gente pode chegar para Cristo, assim como Enoque, e andar com ele, assim, literalmente, contar de tudo para ele, ter sede realmente desse momento com Deus. Sim, sim. E orar de forma audível. Às vezes a gente fica muito na oração de pensamento, mas o que pode acontecer? A gente acaba se perdendo. Eu mesma, quando vou tentar orar assim, vem outros pensamentos, vem, sei lá, o que eu comi na semana passada, o que eu fiz ano passado, não sei. Vem outros pensamentos que fogem daquele momento da oração. Então, você falar, né, de voz mesmo audível, não só em pensamento, também te ajuda a focar mais nesse compromisso da oração, assim. Não sei se Enoque fazia isso, né, de orar de forma audível de pensamento, mas com certeza de forma audível você consegue assim focar muito mais, se entregar muito mais nesse momento de oração que é tão precioso e que a gente precisa buscar a Deus todos os dias. E para além disso, eu acho também que a oração de forma audível, ela mostra que Deus é realmente uma pessoa real, né? Tipo, a gente não fala com Deus só, tipo assim, imaginando que ele é e talvez ele me ouça. Não, ele realmente é alguém que está te ouvindo, então você pode realmente falar com ele, ele é um amigo que está ali do seu lado. Com o seu amigo você não fala de forma audível? Dá para falar com Deus de forma audível também, então torna essa pessoa de Deus mais presente, né, mais real nas nossas vidas. Sim, torna mais íntimo esse momento. Então, que a gente possa ser cada dia a nossa oração como a vida de Enoque, ter uma vida de oração constante, perseverante, que as dificuldades, as coisas que estão acontecendo ao nosso redor não venham nos tirar o foco, mas sim aumentar a nossa intensidade de oração, a nossa vontade de orar, de buscar mais a Deus através da oração. Vou pedir para a Sarinha fazer uma oração nesse momento. Vamos orar. Senhor, nós és nosso Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu exemplos na Bíblia muito especiais de como a gente pode ter uma vida de oração contigo. E Enoque andou com o Senhor, assim como a gente também quer andar. Que o Senhor nos ajude a te colocar como prioridade nas nossas vidas, que a gente realmente possa ter sede desse momento contigo. Não fazer por obrigação, não fazer porque tem que fazer, mas que realmente seja algo prazeroso e que a gente ande contigo, a ponto de um dia, e de todos os dias, na verdade, ansiar estar contigo um dia presencialmente quando o Senhor voltar e a gente for para os céus. Por favor, esteja conosco. É isso que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, mais uma vez lembrando vocês, se inscreve nas nossas redes sociais, siga a gente no Instagram e esteja com a gente aí nos próximos capítulos da lição, tá bom? Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.